Muito bem, Renata, que é gerente de marketing do Brasília Shopping, sempre traz aqui dicas, reflexões muito bacanas pra gente na resenha da semana. Rê, boa tarde, bem-vinda. Oi, boa tarde. Obrigada por mais uma quarta-feira incrível. E o tema de hoje, assim, eu fico super feliz, assim, falar sobre Brasília, falar sobre o orgulho que eu tenho de ser brasiliense e desse estilo que é da minha vida, meu estilo de ser é muito culturalmente brasiliense. Muito bom, você coloca até aqui, brasiliense, não é? Exatamente. Brasília, que é um lugar que tem brasilienses raiz, que de fato nasceram aqui, e brasilienses adotivos, gente que veio de outros lugares e abraçou a capital. Eu brinco que é o Nutella e o raiz, mas é também aqueles de fato e aqueles de coração. De coração. Não é? Acho que é seu caso, né? Meu caso, eu vim parar em Brasília criança ainda. Os meus pais foram transferidos do trabalho deles quando eu tinha 4 para 5 anos de idade. Viemos todos para cá, quando tudo ainda era mato, como dizem. Mais ou menos, porque você é muito novinha. Eu aparento. Não, é sim. Mas, então, se falar quando tudo era mato, então eu vou contar, assim, pra gente começar a contextualizar. Vamos nessa. Do meu orgulho de ser brasiliense. Eu acho que hoje a resenha não é só ser brasiliense, é o orgulho de ser brasiliense. Acho que desde a semana passada, a maior parte das pautas aqui da Nova Brasil são relacionadas a Brasília, porque eu acho que a Nova Brasil é a rádio mais brasiliense dessa cidade, né? Com muito orgulho fala de tudo que essa cidade faz e produz, da força pujante da cultura da cidade. Enfim, é uma rádio que está muito atenta também a todos os movimentos sociais e políticos. Sim. Então, eu acho que é uma rádio que cuida muito bem do brasiliense. Então, eu tenho muito orgulho de também fazer parte aqui desse time de colunistas que é tão especial. Não saberia pontuar porque são todos incríveis, né? São eu tenho mesmo. A Márcia Zaru, que é minha amiga pessoal, né? Mas tem tantos outros, né, que são incríveis. Então, vocês estão super de parabéns. Que bom tê-los na nossa cidade. Que coisa né? boa, a gente que agradece. Então, eu sou super orgulhosa. E aí, você falando que você é uma brasiliense de coração. De coração. Eu sou de fato, mas eu venho de uma mistura que só Brasília consegue fazer. Pelo menos quase só Brasília consegue fazer. O meu pai é paraibano e a minha mãe é carioca. Olha que demais. Que é uma mistura bem típica da época da construção de Brasília. O meu pai é de uma família do interior, do sertão da Paraíba, né? Uma família muitíssimo simples, da minha mãe também, mas do meu pai era muitíssimo simples. E meu avô soube da capital, ainda muito antes dela ser inaugurada. Numa loucura de um dia à noite, resolveu vender um sítio, um bar, o gado que ele tinha, pouquinha coisa. Comprou uma jardineira, né, que é aquele caminhão tipo escolar que a gente vê hoje, assim, de filmes americanos, que era uma jardineira toda branca. Colocou toda a família, seus 10 filhos, e tinha filho de tudo quanto é idade. Meu pai tinha 8, mas eu já tinha tia que era casada e tinha filhos. Botou a família toda, não deixou ninguém para trás e veio para Brasília. Né? Então, aí, por volta do ano de 56, 57, o meu pai chegou e, de fato, meu pai é muito candango, né? Morou em acampamento de lona, ali do lado da Catedral de Brasília, até conseguirem um lote na Cidade Livre, que hoje é conhecida como Núcleo Bandeirante. O meu pai tinha um problema nas pernas, ele tinha levado um tombo. Então, meu pai ainda era pequenininho e também não conseguia trabalhar. Porque todo mundo que tinha 10, 12 anos já começava a trabalhar na construção da cidade. E aí o meu pai logo construiu a rodoviária e o meu pai era engraxate na rodoviária. Que era uma coisa até mais glamourosa, apesar de ser engraxate, porque era um sinal de mais requinte, digamos assim. Vamos trazer isso para uma coisa mais simplória, né? As pessoas que tinham sapatos, assim, porque meu pai foi ter sapato, assim, muito tempo depois, que era de uma origem muito simples. Então, meu pai fazia, ele vendia bala, engraxava sapato, porque também tinha uma elegância nessas pessoas simples. Se você vê as fotos, e aí eu vou trazer uma referência de um livro, as pessoas muito simples, porque não tinha jeans, né? Então, as pessoas tinham, mas não era uma coisa usável. Todo mundo de calça de alfaiataria, cintinho, né? Até as pessoas saíam da obra e já colocavam
colocavam essa roupa, que era uma roupa um pouquinho mais arrumadinha. Vem até da importância que elas davam a essa oportunidade, a nova cidade que estava nascendo sim, ali. Sim, com certeza. Eu trouxe um trechinho do Acapoeta, você conhece? É maravilhoso. Que é um poeta de Brasília, é um jovem talentosíssimo, que já escreveu acho que 2 ou 3 livros, que fala sobre o significado de palavras. Ele faz um jogo lindo com as letras e com as palavras, e ele tem uma tradução tão genuína de Brasília, que ele fala: Brasília é a cidade que tem asas e nasceu voando. É para quem Van Gogh emprestou o amarelo para pintar a flor de cada ipê. É quem veste o próprio céu. É filha de arquiteto. É quem floresceu em meio ao seco do cerrado. É pizza de um sabor só. É o verde conversando com o concreto. É ilha envolta no mar de terra plana que acolheu o Brasil inteiro. É a minha calmaria em meio do caos. Que lindo. Não é lindo? Eu acho que ele traduz tão bem. E assim, e ele é um cara novo, né? E ele traduz esse espírito desbravador do brasiliense desde sempre, né? Então, o Acapoeta já é a minha primeira dica. Leiam os livros, entrem no perfil dele do Instagram. É acapoeta, @poeta com K mesmo, e é um perfil que é lindo, vai ajudar inclusive você deixar os seus perfis, as suas cartinhas, as suas mensagens ainda mais poéticas. É verdade, é uma Não é? Se dica. você busca uma referência para deixar uma mensagem ainda mais linda, busque ou a referência literal ou uma inspiração lá no perfil do Acapoeta, né? Então, como eu falei, eu sou filha daqui, eu morei durante muito tempo, então depois que meu pai saiu da Cidade Livre, nesse meio tempo, quando Brasília já estava inaugurada, minha mãe veio do Rio, minha mãe morou no Gama e depois no Guará. E meus avós ganharam lote em Taguatinga, que ainda chamava Vila Sara Kubitschek. Então, acabou que meus pais se conheceram em Taguatinga, numa festa de escola. Começaram a namoraram super jovens, com 17, 20 anos. E eu morei em Taguatinga até o ano de 2005. Caramba, bastante tempo. Bastante tempo. E me sinto muito orgulhosa de morar. E eu acho lindo, né? O nome de satélite, né? Eu sou poética para pensar sobre as coisas de Brasília, né? Uma cidade que orbita em torno da capital, né? E é uma cidade super importante que ajudou a construir também muito da nossa história, né? As raízes do rock, muita gente bacana da área do empreendedorismo, muitos artistas. Então, assim, tem como berço Taguatinga. Eu acho que toda cidade satélite é formada de grandes talentos que contribuíram para a força da capital, Sem né? dúvidas. E aí, quando a gente pensa em algumas coisas, hoje eu vou falar um pouquinho diferente, quando eu penso em características da cidade. Então, eu falo, Brasília é super moderna. O que a gente lembra? E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu trouxe o Brasília Shopping como um ícone da modernidade. Perfeito. Né? Quando ele foi construído, planejado lá pelo Rui Otaki, que é um arquiteto falecido há pouquíssimo tempo, mas é um arquiteto que se inspirou lá no Niemeyer, mas trouxe também essa coisa nipônica. É um arquiteto famoso, um artista da arquitetura. Ele planejou o Brasília Shopping, que foi seu primeiro shopping. Brasília não é de fato, mas eu acho que é de coração. O Brasília Shopping é o 37º monumento da capital. Então, ele tem umas linhas arredondadas, ele reflete ali nas suas cúpulas o céu de Brasília. Então, não podia deixar de puxar para o meu lado o quanto o Brasília Shopping é uma referência de arquitetura da cidade. E aí, eu queria trazer um perfil, que ele até se desdobra em 3, para trazer de uma pessoa da cidade, que é o @Daniel Mangabeira, que é um amigo querido da cidade, um arquiteto muito elegante, uma pessoa muito querida, que tem um escritório junto com outros arquitetos também competentíssimos, chamado Bloco Arquitetura. E lá ele também tem outros perfis que são super interessantes. O @Brasília Moderna, que são de várias referências de arquitetura da cidade. E tem um chamado CRI, Brasília, de coisas que deram certo e não tão certo na cidade. Isso é legal. Então, acho que foi bem legal. Então, no @Daniel Mangabeira, você encontra muito sobre o que esse arquiteto que representa Brasília tão bem faz. E ele também tem esses outros perfis que contam muito da nossa cidade.
Aí pensei também, Brasília é super cultural, é uma cidade de diversidade cultural. E aí pensei em muita gente para falar aqui, eu acho que muita gente já deu esse crédito durante a semana, muitas pessoas, sei que ainda faltaram muitas, mas coincidentemente essa semana eu tomei café com uma pioneira de Brasília chamada Mercedes Urquiza. Que maravilha. Ela é uma pioneira com mais de 80 anos e essa mulher, ela é história em forma de gente. Você já ouviu falar dela? Conhece? Nunca tinha ouvido falar. Ela é incrível, ela está lançando um segundo livro. Ela é uma mobilizadora, ela é uma argentina que veio para Brasília antes da construção de Brasília. Ela era de uma família até mais abastada na Argentina, e ela com o seu namorado, que era um jovem estudante de engenharia, resolveram sair de Buenos Aires num jipe velho para desbravar o Brasil até Brasília. E se estabeleceu aqui, teve filhos, netos, enfim, e ela ajudou a construir essa cidade. Ela de fato é uma grande porta-voz. E ela já tem 2 livros lançados, assim, além de ser uma articuladora cultural, uma articuladora diplomática. E ela lançou esse ano o segundo livro dela, chamado A Nova Trilha do Jaguar, de Brasília, Minhas Memórias. O primeiro livro dela, ela conta dos primeiros 1000 dias de Brasília. E esse ela conta um pouquinho mais sobre a história da cidade, né? A realidade, as atividades da nova capital, a visita do Che Guevara, as superquadras de Brasília, enfim, as grandes amigas, a mudança do Itamaraty. Eu fui tomar um café com ela, que eu imaginei que era meia hora, e fiquei 2 horas com vontade de ficar mais. Então, pesquisem sobre essa mulher, pesquisem, o livro dela está à venda, eu acredito que em todas as livrarias e provavelmente na Amazon também esteja vendendo, mas ela é uma mulher incrível. Em breve a gente vai fazer um evento com ela lá no Brasília Shopping. Fiquem atentos aí para ela contar um pouquinho dessa história maravilhosa dela sobre Brasília. Muito bom. E aonde que eu queria chegar é porque em Brasília é uma cidade de todos os cantos do Brasil e de todos os cantos do mundo. Então ela fala muito sobre isso, da amizade com os paraibanos, com os cariocas, mas com os italianos, com os gregos, enfim, isso é muito legal. Eu acho que o tempo está apertadinho, né, Ariane? Tá um pouquinho. Então, a gente vai falar sobre atividades ao ar livre. Eu queria visitem o Parque da Cidade, que já teve vários nomes. Piton Farias, Sara Kubitschek, Parque da Cidade. É o maior parque da América Latina. E de quebra, prestigiem a Nicolândia, que eu acho que é super legal. É o maior parque urbano dentro de uma metrópole do Centro-Oeste. Nossa, eu já vivi tanta coisa legal no muito bom, né? Muito bom. Então, vou dar esses insights e vocês procurem aí direitinho. Aí, queria falar sobre crescimento. É uma cidade que proporciona um crescimento profissional. E aí, também queria indicar, ontem foi Dia Mundial do Livro, queria indicar o Fred Braga, que tem 2 canais, um no YouTube e um podcast, sobre leitura. Canal Ler é Verbo, que é com o Fred. O Fred é ex-integrante do G7 de comédia, maravilhoso, roteirista, cineasta, marido da Rosa, minha amiga querida, consultora de imagem. Os 2 produzem muita coisa bacana para a cidade. E ele tem esses 2 canais. O Trago Livros ele faz com o irmão dele, Vinícius Braga, e eles têm uma pegada, além do empreendedorismo, eles têm uma veia de psicanálise, pelo menos até agora o que eu escutei, é muito, muito, muito interessante, né? Eu falo também, queria deixar uma dica também dentro dessa cidade que também tem muita consciência ambiental, procura se estabelecer nesse caminho, e social, e queria deixar aí o trabalho da minha amiga querida também, Kátia Ferreira, do Instituto Proeza, que faz um trabalho maravilhoso com as crocheteiras, um trabalho social lá no Recanto das Emas, que já ilustrou grandes lugares ano passado em Londres, Roma e na França e na loja da Farm, e faz um trabalho incrível, ou seja, do Recanto das Emas para o mundo, com mulheres lindas, Instituto Proeza. E queria deixar também algumas dicas a mais do Brasília Shopping, para a gente não se estender mais. Lojas genuinamente brasilienses, né? A Dane-se, que está lá no nosso shopping, que é a cara de Brasília, está no 2º piso. O Marieta e o Marvin, que são restaurantes também genuinamente brasilienses, já foram para fora de Brasília, mas nasceram aqui na nossa cidade. E queria deixar em especial uma marca que eu amo, queria dar um destaque um pouco maior, porque faz um trabalho incrível também, um pouquinho mais velha que a Dane-se, que é a Avanzo,
que é uma loja de vestuário feminino que conversa com essa mulher acima de 25 mais, e que eu acho que ela é perfeita para a mulher de Brasília, porque ela é autêntica, ela é sofisticada, ela é contemporânea, e a Vans, a cada coleção, ela me surpreende. E também foi uma aposta, uma loja que tem mais de 30 anos, que apostou na cidade, que também é de fruto de duas pessoas que vieram de fora, né? A Dani e o André, e montaram essa cidade. Hoje os filhos, juntamente com eles que tocam, ou seja, que são brasilienses raiz, tocam essa marca com tanta maestria e com tanto amor por essa cidade, pelas mulheres dessa cidade. Então, eu queria deixar essa homenagem especial à marca que eu uso e que eu adoro, e que está lá no Brasília Shopping também, desde o início do shopping, praticamente. Então, acho uma marca que está quase mais de 20 anos no Brasília, no segundo piso. Então, é muita coisa boa. Essa cidade, eu acho que dá para render assim, o mês de abril Muito inteiro mais. de programa, né? Sem dúvida. Você vai falando e a gente vai lembrando. E você perceba que nessa conversa toda a gente não falou de política em nenhum momento, hein? Nenhum momento. A capital da política, a Esplanada, onde só tem gente engravatada. Olha o tanto de coisa para além desse universo que Brasília tem para oferecer. Nossa, com certeza. É uma cidade tão múltipla. E a gente tem escutado muito a expressão plural. Se alguma coisa que pode ser plural, essa coisa, essa entidade é Brasília, né? Na música, na arte. Esse final de semana eu fui no show do Capital Inicial e da Plebe. Foi lindo de ver, né? A gente estava com a Loki, enfim, muita coisa linda acontecendo nesse final de semana, mas eu voltei aí uns 25 anos ou mais, e foi muito emocionante pensar que tantas pessoas incríveis, com participação especial da Zélia Duncan, do Marcelo Bonfá. Olha, eu vi pessoas chorando. Eu fui uma delas. Que coisa linda. Renata Monerá, gerente de marketing do Brasília Shopping, sempre aqui conosco com a coluna Estilo de Vida. Obrigada por hoje. Opa, obrigada a vocês.